Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física e hoje será o estudo sobre velocidade média, parte 2. Nós hoje vamos resolver algumas questões que se encaixam nesse tema, ok? Vamos lá começar? A primeira questão, ela procura saber o seguinte: qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou encontrar uma velocidade em quilômetros por hora se as unidades de medida que está na minha questão está em metros e em minutos? Como é que a gente vai fazer isso? Vejam só. Bem, gente, sabendo que a fórmula de velocidade média é essa aqui, velocidade média é igual a variação do espaço sobre variação de tempo, eu anotei aqui também os dados que a questão deu. E um detalhe importante é que, vamos lá, eu tenho a minha unidade de grandeza metros e minutos, mas a gente viu que geralmente é quilômetros por hora, metros por segundo e não metros por minuto. Então, a gente vai ter que fazer uma conversão aqui. Gente, a questão ela pede em quê? Em quilômetros por hora, certo? Então, nós vamos resolver essa questão passo a passo. E qual é o primeiro passo dessa questão? É jogar logo na fórmula? Não. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é converter metros em quilômetros. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a regra de 3, certo? E como é que vamos utilizar a regra de 3 para converter metros em quilômetros? Vamos lá. Vou anotar aqui, primeiro passo. Primeiro passo. Aí eu pergunto a vocês, quantos metros equivale 1 quilômetro? 1.000 metros, não é verdade? Então, vejam só, se 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, quantos quilômetros equivale 1.200 metros? Certo? Essa aqui é a minha regra de 3. Então, meio pelos extremos, que será o quê? Vou multiplicar o x por 1.000 e 1 por 1.200, né? Que ficará assim. 1.000 vezes x é igual a 1.200 vezes 1. Certo, gente? Bem, como 1.000 ele está multiplicando o x e a gente vai ter que separar letras de um lado e número de outro, então ficará assim. X é igual a 1.200. 1.200 vezes 1, 1.200. Então, 1.200, certo? Dividido por 1.000. Tá multiplicando antes da igualdade, passa para depois da igualdade, dividindo. 1.200 dividido por 1.000, que é igual a... Eu posso cortar aqui os zeros, né? Posso cortar aqui. Então, 12 dividido por 10, 1,2. 1,2 o quê? Quilômetro. Certo, gente? Então, o que foi que eu fiz? Eu transformei 1.200 metros em 1,2 quilômetros. Então, eu tenho aqui, ó, a minha variação de espaço já, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, ΔS é igual a 1,2 quilômetros. E agora, qual é o segundo passo que eu tenho que fazer aqui? Transformar minutos em horas. E como é que a gente vai fazer essa conversão? Da mesma forma, usando a regrinha de 3. E como será isso? Bem,
É só vocês utilizar esse mesmo raciocínio aqui. Vamos dividir aqui, certo? Colocar o segundo passo. Vou colocar o segundo passo do lado. Segundo passo. Certo? Vamos lá utilizando a regrinha de 3. Eu tenho que transformar minutos em horas. Então, pensa assim comigo. Se uma hora tem 60 minutos, certo? Quantas horas equivale 20 minutos? Então, vamos fazer novamente, certo? Meio pelos extremos, onde x vai multiplicar o 60, né? Então, vai ficar 60 vezes x é igual a 1 vezes 20. Vamos lá, letra de um lado, número de outro, né? X é igual a 1 vezes 20, 20. O 60 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então temos aqui 20 dividido para 60. Bem, gente, essa divisão vai dar uma dízima periódica, certo? 0,33333, se vocês calcularem aí. Então, vamos colocar 0,333 ou 333 milésimos, certo? Nós convertemos o quê? Minutos em horas. Então, vou colocar aqui, ó, horas, ok? E como, gente, esse valor não foi um valor exato, então a gente coloca aqui, ó, um tio em cima da igualdade, né, que quer dizer aproximadamente. Então, o resultado é aproximadamente 0,333 horas. Obtendo esses dados aqui, eu já tenho o quê? Eu já tenho minha variação de espaço, eu já tenho minha variação de tempo, ΔT, que é igual a quê? 0,333 horas. Não é verdade? Pronto, eu já fiz todas as conversões necessárias aqui em cada passo, tanto no passo 1 como no passo 2. O que é que está faltando agora? Agora falta eu descobrir a minha velocidade média. Média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vamos lá. Velocidade média é igual a que ΔS? 1,2 sobre ΔT, 0,333, certo? Esse resultado será igual a 3,6 quilômetros por horas, certo, pessoal? Eu cheguei ao meu resultado. Bate com qual alternativa aí? A segunda questão, ela diz o seguinte: partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 60 metros e chega à posição final de 10 metros após 5 segundos. Qual a velocidade escalar média do veículo para efetuar esse percurso? Vamos lá começar? Bem, pessoal, aqui eu já anotei meus dados, certo? A fórmula que vamos utilizar e também os dados que a questão fornece. Ela diz que a partir do instante zero, certo? Um veículo, ele sai da posição de 60 metros e vai até a posição de 10 metros após 5 segundos. Ou seja, se ele sai do instante zero, logicamente, meu tempo inicial é 0 segundos. Tempo final, 5 segundos, que foi quando ele terminou o percurso. E de onde ele saiu? De 60 metros, né? E foi até 10 metros. É só nós jogarmos na fórmula, né? Sabendo que ΔS é o quê? Espaço final menos o espaço inicial, não é verdade? E ΔT é quem? É o tempo final menos o tempo inicial.
Eu vou colocar aqui do lado, né, a fórmula para vocês entenderem melhor. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Pronto. Agora é só substituir os valores, bem simples aí, tá? Quem é o espaço final? 10 metros. Vou colocar aqui 10 menos. Quem é o espaço inicial? 60. Ok? Quem é o meu tempo final? 5. Quem é o meu tempo inicial? 0. Então, vamos lá. 10 menos 60 é igual a menos 50 metros, certo? Sobre 5 menos 0, 5 segundos. Coloquei aqui no final só para a gente dividir, tá? E o resultado seria qual? Logicamente, 50 dividido para 5, 10. Vou colocar aqui embaixo, 10. Tá negativo, 50, coloca negativo 10 também. O quê? Metros por segundos. Então, essa é a minha velocidade média. Aí vocês perguntam, mas professora, como é que uma velocidade média pode dar negativa? Como é que uma velocidade dá menos 10 metros por segundo? Como é que uma pessoa corre menos 10 metros por segundo? Vamos lá, ele saiu, ó, a posição inicial dele foi de 60 metros. E a posição final foi de 10 metros. Certo, gente? Então, qual foi o percurso dele? Foi de 60 até 10. Foi para este lado aqui, ó. Por isso que a velocidade média, ela deu negativa. Por quê? Porque o movimento dele ele foi retrógrado, ele voltou. Fica aí para vocês entenderem o motivo da velocidade média às vezes ser negativo, certo? Logo, a alternativa correta é a letra B, menos 10 metros por segundo. E por último, pessoal, a próxima questão diz o seguinte: Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Qual a velocidade Alonso estava em seu passeio? Vamos lá. Bem, gente, essa questão aqui também é bem simples, tá? Fala que Alonso decidiu passear pelas cidades próximas, gastando um total de 2 horas, numa variação de espaço de 120 quilômetros. Eu já tenho o quê? Minha variação de tempo, minha variação de espaço. É somente jogar na fórmula, certo? E substituir. Se velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, quem é ΔS? 120. Deixa eu... Então, 120 sobre ΔT, que é 2. 120 dividido para 2, 60. 60 o quê? Quilômetros por horas. Certo, pessoal? Então, a alternativa correta da nossa questão é a letra C, que pede em 60 quilômetros por horas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenha esclarecido algumas dúvidas se vocês apresentaram durante as explicações deste conteúdo. Um beijão para vocês e até a próxima aula.